Olha, a LGPD ela traz muita coisa nova, né? Ela exige que as empresas tenham estruturado e organizado como que elas usam os dados pessoais, em que contexto elas têm ou não têm fundamentos jurídicos para utilizar essas informações e, ao mesmo tempo, isso traz um campo de atuação muito grande para os advogados, porque além desse tipo de análise jurídica para assessorar empresas, obviamente os advogados também vão assessorar os titulares de dados, as pessoas físicas, né? É o trabalhador, é o consumidor, é o sócio de empresa que vão ter os dados tratados e que podem eventualmente ter questionamentos, ter perguntas, querer avaliar se o que uma empresa faz com os dados está correto ou não. Então é uma coisa muito bacana de ver aí que, como parte dessas transformações, o advogado tem um campo enorme aí de atuação, seja em que vertente for, consultiva, contenciosa, empresarial, consumerista. É bem bacana aí, o prognóstico parece bom. Ela ajuda o advogado, ela não ajuda necessariamente as empresas, né? Vamos fazer até essa brincadeira, porque todo mundo tinha uma expectativa de que a lei entraria em vigor só em maio, na verdade, por conta das idas e vindas que aconteceram, mas aí, por questões políticas, acabou passando a valer agora em setembro. Isso não é necessariamente ruim, porque o Brasil precisava dessa proteção para os titulares e a maioria das empresas que já estava preocupada com a adequação LGPD já tinha começado a mexer nisso. Agora, as empresas pequenas e médias que meio que esperaram para ver como essa lei ia avançar, se ela ia se situar mesmo ou se ela ia demorar mais um pouco, essas estão um pouco correndo agora atrás de conseguir fazer as implementações e as adequações. Acho que a boa notícia é que isso é positivo, porque aí todo mundo percebe que é sério, que precisa ser feito, e acho que não tem mais uma dúvida, será que essa é uma lei que pega, que não pega? Não, já pegou, já funciona, todo mundo está levando isso a sério. E por que eu digo isso? Porque hoje você tem o seguinte cenário: empresas pequenas e médias que trabalham com outras empresas começaram a receber exigências desses seus parceiros para dizer, escuta, você está adequado à LGPD ou não? Se você não tiver, eu não posso mais trabalhar com você. E aí é que o pessoal percebeu o quão séria que a coisa era. Olha, o advogado de um escritório pequeno, vamos dizer assim, aquele advogado meio solo, sociedade pequena, coisa assim, ele normalmente vai ter esse primeiro desafio de entender, poxa, né, para onde eu vou, como que eu me posiciono? E acho que uma coisa interessante, e acho que é um ponto que eu queria reforçar muito, é que esse tipo de legislação, às vezes, num primeiro momento, é visto como algo de nicho. Só os advogados especializados vão saber atuar com LGPD, só os advogados que já são dessa área de digital vão ter esse conhecimento. Isso não é verdade. Eu gosto muito de equiparar a LGPD quase que ao impacto que o Código de Defesa do Consumidor trouxe. O advogado de escritório pequeno, ele consegue ter acesso a essa especialização, assim como o advogado de empresa menor, justamente para poder falar o seguinte, poxa, essa transformação digital, pandemia, me tirou clientes de uma área, a atividade econômica ficou menor, mas ao mesmo tempo abriu campo para eu fazer outras coisas. Então, qual seria, acho que talvez o recado? Onde que o advogado, né, de estrutura pequena pode ter uma oportunidade bacana? Acho que não olhar para o leite derramado, tipo, nossa, perdi negócios durante a pandemia, mas sim pensar que oportunidades vão se abrir daqui para frente com essas leis novas e coisas desse tipo. E aí ele vai perceber uma coisa que eu gosto muito de reforçar, que é proteção de dados está presente em praticamente tudo que se faz no dia a dia. Vou viajar de avião, tem lá meus dados sendo tratados. Vou abrir um crediário, tem dados sendo tratados. Vou ali pedir uma comida pelo telefone, não precisa nem ser de aplicativo, tem dados sendo tratados. Então eu atendo um pequeno comércio, eu atendo uma empresa menor, ela trata dados pessoais? Trata. Poxa, é mais uma oportunidade para eu explorar. E aí acho que por meio disso, né, buscando essas especializações, esses conhecimentos, a pessoa consegue atuar. O judiciário está aprendendo mais sobre a LGPD agora, até começaram a aparecer alguns cursos de capacitação da magistratura sobre proteção de dados. O poder público está um pouco atrás, de uma maneira geral, e eu não limito isso ao judiciário, eu também falaria até do próprio executivo, do legislativo, em relação à lei de proteção de dados, na implementação, por um motivo simples, né? Quem buscou assessoria jurídica, assessoria técnica mais rapidamente foi o setor privado. Então o setor público meio que ficou observando o que estava acontecendo e o judiciário
judiciário, né, ouvindo falar da LGPD. Mas, como a gente bem sabe, né, o que a nossa Constituição diz? Nenhuma lesão, ameaça de direito vai escapar da apreciação do judiciário. E aí, por conta disso, os juízes já começam a receber as primeiras demandas sobre a LGPD. Possivelmente, por falta de conhecimento, vão aí buscar o que já existe, o que não existe, talvez cometam alguns erros de interpretação, o que é normal. Foi assim com o CDC, foi assim com várias outras normas, né? Mas assim, eu diria que o judiciário está fazendo um esforço bastante grande, até o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, por exemplo, tem até uma página dedicada aos esforços deles para adequação à LGPD, então acho que o prognóstico é positivo. Agora, eu arriscaria dizer que o setor privado está uns 2 ou 3 passos à frente, e acho que até a gente ter, vamos dizer assim, essa, junção de conhecimento ainda leva um pouquinho de tempo. Tem vantagens e desvantagens como qualquer coisa que migra para o ambiente online, né? Assim, é engraçado você olhar para a indústria da música, para usar uma analogia assim, né, diferente. Então o pessoal falava o seguinte, poxa, era tão legal quando eu comprava o vinil ou o CD, aí eu olhava a capa e a arte e curtia faixa a faixa. Hoje, né, o que é música? É um bando de arquivo na nuvem que eu escuto a hora que eu quero, nem lembro qual música é de qual álbum, essa coisa toda. E tem gente que fala, poxa, mas em compensação você literalmente tem todas as músicas à sua disposição a hora que você quiser, né? Então, eu creio que a gente vai migrar para um modelo híbrido, né? Eu acho que esse tipo de audiência, de rito, em que você tem economia de custos de viagem e facilitação até do acesso, em algumas maneiras, aos próprios juízes, desembargadores, porque está marcada a sessão, você sabe que ela vai acontecer, o pessoal vai aparecer online, acho que isso traz vantagens. Eu creio que em cenários em que você tem uma dificuldade de precisar realmente explicar algo, principalmente na advocacia criminal, que não é obviamente meu ramo de atuação, eu sei que existe muito essa preocupação, o quanto que esse distanciamento, vamos dizer assim, desumaniza as pessoas. Então eu creio que a gente vai acabar se adaptando e não acredito que migraremos para algo 100% digital, mas veio para ficar assim. Eu acho que muita coisa vai evoluir para a maneira digital, pela economia de custo, agilidade, praticidade, por aí vai.